Olá, tudo bem? Estamos aqui para esse primeiro podcast no canal Cidade Cultura e hoje nós já vamos iniciar, melhor dizendo, iniciar esse podcast com essa notícia que abalou o país. Por que não dizer uma barbárie, né, praticada aí por um vereador do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E para falar sobre esse assunto, para comentar esse assunto, nós trouxemos aqui a doutora advogada Melissa Feitosa, criminalista. E eu já vou falar com ela aqui. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Misael. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para comentar esse caso Henry. É um caso triste, é necessário para que a gente, como foi repercussão nacional, comoção mundial, então a gente está aqui para discutir os aspectos jurídicos, os aspectos processuais também, sem deixar claro opinião pessoal, tá, gente? Aqui a gente está para conversar sobre tudo a trajetória, sobre os andamentos, quem pode ser indiciado pelo quê, e aí a gente vai conversar. Eu sou a doutora Melissa Feitosa, do canal Joia do Crime, acompanha lá o meu canal. Mais tarde a gente vai colocar essa entrevista lá também, e fica com a gente, tá? Misael, como que a gente pode começar esse bate-papo? Então, vamos começar aqui falando, até para as pessoas entenderem, né, o que acontece desde o desdobramento desse caso. Como é que se inicia? O crime foi praticado, né, uma barbárie foi praticada. Agora a polícia segue as investigações, já se tem o laudo e tudo mais. Qual é o caminhar agora? Então, o processo investigativo está ocorrendo, essa fase inquisitória, que é onde acontecem as investigações, onde o delegado chama as pessoas para depor. A gente tem a babá, a gente tem algumas testemunhas que estão envolvidas no caso, que podem de uma hora para outra também serem indiciadas. No momento, o que a gente está é na fase inquisitória, delegado, investigações, e conforme isso for acontecendo, vai haver um relatório do caso, será encaminhado para o Ministério Público para o oferecimento de denúncia em relação a cada um deles. Então, a fase que a gente está agora é a fase inquisitória, tá? Sabendo que já houve um habeas corpus essa semana e já foi negado o pedido logo de cara, então eles continuam presos até o momento, eles estão em Bangu 8, segue aí, e a gente vai conversando aqui sobre essas possibilidades. Temos um depoimento agora da babá há pouco tempo, dizendo que havendo contradições e confissão também de que ela mentiu. Não digo que ela fez errado ou que ela fez certo, mas algo aconteceu para que ela mentisse. Então agora está havendo essas investigações para saber qual foi o motivo da mentira. Por que ela não falou na primeira vez o que estava acontecendo? Se ela alega que foi ameaçada, coagida, e aí a gente vai discutindo aqui sobre isso nesse decorrer do nosso podcast. E nessa conversa, falando um pouco sobre esse depoimento da babá, a polícia, com toda a sua experiência, e a senhora com a sua experiência, é comum essa questão de mudar o depoimento, da vez a pessoa ir lá, fazer um depoimento e depois ter as retificações, é comum isso? Então, Misael, como acontecem algumas provas no caso, elas vão surgindo no decorrer das investigações. A questão que aconteceu agora foram acolhidas as provas, os celulares da família, dos familiares. Com esses celulares conseguiram achar mensagens de comunicação entre a babá e a mãe, comprovando que a babá tentou avisar a mãe, tentou comunicar do que estava acontecendo e de que ela também estava ciente das coisas que estavam acontecendo. De acordo com as provas em concreto, ela foi com certeza orientada a discutir sobre o caso e realmente falar o que estava acontecendo, porque não tem mais o que esconder. Então agora a gente vai ver o que vai acontecer com ela. É comum sim mudar o depoimento de acordo com essas provas. E agora também, que o casal está preso, fica muito mais fácil para ela, porque quando eles estavam soltos, se a justificativa dela for ameaça e coação, a justificativa dela cai um pouquinho por terra agora e ela fica respaldada para que ela possa falar sobre o que realmente está acontecendo, porque eles não poderão fazer nada com ela. Então agora, com a proteção, ela pode falar sobre o que realmente está acontecendo. Que ela vai ser iniciada? Pode. Existem aí, Misael, 2 crimes aí em jogo. O crime de falso testemunho, porque perante a presença
do delegado de polícia, perante a presença dos investigadores. Ela prestou um depoimento e mentiu. E agora ela disse que realmente ela mentiu. Vai justificar? Pode ser resolvido lá na frente? Aí é o delegado, o Ministério Público e o juiz vai dizer. Mas aí nesse caso, esse crime de falso testemunho dela, quem coloca à frente, quem leva à frente, quem faz essa representação é o próprio delegado de polícia? Sim, Se ele não quiser levar à frente, ele não leva? Não, a questão que vai ser discutida lá na frente é a forma de defesa dela. Porque que ela cometeu o crime de falso testemunho, ela cometeu. Sim. A justificativa que vai dizer se merece ou não a questão punitiva, né? Entendi. Se foi ameaça e coação, a gente tem as excludentes de ilicitude que pode amenizar ou até mesmo excluir o crime. Entendi. Então, a babá, no caso, ela era uma agente garantidora ali dentro da casa, né? Então, ela tinha esse dever de informar, de noticiar o que estava acontecendo com o Henry, segundo todo o desdobramento. Ela fez isso, ela avisou a mãe, e isso é um ponto a favor dela? Sim, a gente sabe que quando envolve criança, adolescente, idoso, pessoas com deficiência física, existe uma forma de você garantir a segurança. A sociedade ela tem uma responsabilidade com isso, a gente chama de responsabilidade social. Se eu tiver notícia de que uma criança, seja meu vizinho, seja quem for, esteja sendo torturado, esteja sendo violentado, existe um número chamado o Disque 100, que você liga, faz a sua denúncia, pode ser anônima, e aí você vai estar cumprindo o seu papel social, que é ajudar a resguardar a vida de uma pessoa. Já neste caso, a babá, como profissional, trabalhando dentro da casa, ela vira um agente garantidor. Um policial, quando está sofrendo um assalto dentro de um ônibus, por exemplo, ainda que ele não esteja de serviço, ele é um agente garantidor ali, ele tem o dever de agir. E a mesma coisa essa babá. A gente Interessante isso. O policial, mesmo não estando em serviço, ele é um agente garantidor. Sim. Se ele se omitir, ele sofre alguma sanção? Se realmente for indicado, sim, que ele estava presente, que não agiu, tudo é justificativa do que acontece. O policial ele tem o dever de agir. É o estrito cumprimento do dever legal. Entendi. Eu sei até que a gente pode estar até fugindo um pouco do assunto, mas isso aqui é importante, galera. Não, é importante. Abrir um parêntese para isso aí. Então é por isso que até uma ambulância em deslocamento, se ela estiver vazia, no meio do caminho acontecer alguma coisa, ele é obrigado a parar. Obrigado a socorrer, o dever de agir, é aquilo para qual ele foi feito. É a questão do profissional, o cuidador de idoso, a questão da babá. Tudo isso é para proteger. Ela fez os avisos? Fez, mas de certa forma pode ser entendido que não foi o suficiente. Talvez ela tenha avisado as pessoas erradas. Viu que avisou a mãe, pode não ter dado certo, avisar o pai. Avisou a avó, não deu certo, liga, faz a denúncia anônima, vai à delegacia, faz uma ocorrência. Aí tem a justificativa dela. Trabalhava dentro da casa com o doutor Jairinho, vereador e médico. Ele poderia fazer algum tipo de sanção, um cara talvez até poderoso, né? E por isso ela possa ter se sentido coagida e ameaçada. Então isso também entra como a favor dela também. Entra como forma de amenizar, porque uma pessoa que se sente ameaçada, coagida, ou que é mesmo ameaçada ou coagida, porque podem ter levado ela para algum lugar e instruído ela a falar todas aquelas coisas como uma forma de falar para ela que iam fazer algo com ela ou com a família dela. E você, para garantir a vida dos seus, você acaba fazendo. Então, pode ter sido o caso dela, das ameaças e coações, e é o que a justificativa que agora a gente vai ver daqui para frente. O que ela vai dizer, o porquê que ela não fez mais tipos de alarde, por que ela não avisou mais, por que ela não tentou mais. E quando a gente passa pela situação, a gente vê que realmente o negócio é difícil. Não adianta a gente pensar, eu no lugar dela eu faria isso, no lugar dela eu faria aquilo. Talvez não. Então isso no decorrer vai ser avaliado mais a fundo, qual é a responsabilidade dela, qual é a responsabilidade do pai, dos avós, vai sendo tudo avaliado, né? Exatamente, será avaliado. A gente tem no caso as testemunhas que do nada elas podem virar indiciadas. A gente tem a babá que era testemunha, agora ela pode responder pelo crime de falso testemunho, até um homicídio por omissão. Existe uma coisa chamada omissão e comissão. A omissão é quando você deixa de fazer e a comissão é quando você faz. Então, o homicídio por comissão ou homicídio comitivo é aquele que você efetua o ato.
E por omissão é aquele que você deixa de fazer. Ela tinha o dever, ela era agente garantidora de proteger aquela criança, ela avisou, não foi o suficiente, poderia ter avisado mais, e por conta disso aconteceu. Ou não avisou a ninguém, e aí por deixar de avisar, que é o caso da mãe, a mãe aí ela não cometeu o homicídio, ela não bateu na criança, ela não torturou, não violentou. Mas se ela sabia do que estava acontecendo e não comunicou às autoridades ou não tirou o seu filho de dentro de casa, ela também responde por homicídio. Aí tem a forma do homicídio qualificado, homicídio por omissão, porque envolve tortura, envolve criança. Isso aí mais para frente vai ser contabilizado, vai ser indiciado, oferecer a denúncia, e após oferecer a denúncia a gente vai ver o que vai dar nesse caso. Sabendo que tem uma avó também que será ouvida, já foi ouvida algumas vezes, será ouvida, e que também parece que sabia sobre o caso. Então, do momento que você é garantidor, ela era familiar, tinha convivência íntima e nada fez também. Tem uma irmã também, parece que vai ser ouvida. Se ela sabia sobre o caso, ali todo mundo entra no pacote. Então, pelo que você está nos informando aqui agora, e é interessante para você que está aí assistindo também, a criança, ela está respaldada ali, não só pelos pais, né, que são os seus agentes garantidores ali primários, digamos assim, mas os avós também têm responsabilidade sobre essa criança também, no caso, né? Então, olha, gente, olha que interessante. Você que tem ciência de que alguma coisa está acontecendo com alguma criança próxima a você, você já tem a responsabilidade social, como a doutora falou. Você pode ligar para o Disque 100, né, de forma anônima, se você souber de alguma tortura, de alguma coisa que esteja acontecendo próximo a você. Seja criança, seja adolescente, seja... Criança, adolescente, idoso, você tem aí o Disque 100 que pode ligar. Você tem essa responsabilidade social. Se for uma avó, se for um tio, não sei, né? Também, se tiver um relacionamento familiar, tiver convivência próximo, e souber, além do dever social, da responsabilidade social, tem o dever de agir. A gente garantidor de proteção, família, tá ali junto. Eu tô vendo ele maltratando. E essa responsabilidade é tratada também em juízo, no caso, né? Responde criminalmente, caso não faça, por omissão. Então, olha a responsabilidade aí. Se você é um tio, se você é um avô, avó, sabe de alguma coisa que está acontecendo aí com seu neto, com seu sobrinho, e se cala, se omite, lá na frente isso pode trazer essa responsabilidade à tona, né? Com certeza. E aí, além de uma responsabilidade penal, a gente tem aí com o caso a morte de uma criança de 4 anos que não merecia. Bárbara, né? Poxa, eu vi algumas entrevistas e alguns depoimentos de acordo com as mensagens que a babá mandava para a mãe para informar o que estava acontecendo. Uma certa feita, ela foi dar banho na criança, ele não deixou dar banho de lavar a cabeça porque sentia dor na cabeça. Então, poxa, você está vendo o negócio piorando e piorando. Estava mancando, sentia dores na cabeça. E aí? Todos os indícios já levavam a crer que algo tinha uma violência, que tinha uma tortura, se trancar no quarto por 10 minutos com uma música alta. O que eles estão fazendo lá dentro? E aí quando a criança sai, demora um pouquinho para sair, já sai mancando. O que aconteceu lá dentro? Mas se ele fazia isso com uma criança, podia fazer com ela também. Realmente, mas aí existe uma denúncia anônima que você pode fazer. Mas só ela sabia. Aí vem o ato de que ela se sentia ameaçada, coagida. E aí por essa justificativa, porque não tinha como ninguém saber, além dela, se fosse feita uma denúncia anônima, ela poderia sofrer alguns tipos de consequência. Pode ser por isso que ela não fez. E aí ela vai justificar em juízo. Entendi. Agora, para as pessoas entenderem, né, de forma... Eu, por exemplo, sou um leigo, né, no assunto, então, para quem está aqui comigo, aqui também for um leigo, né, que acredito que tem advogados também aqui nos assistindo, tem sim. e tem são sim. especialistas. Mas tem pessoas leigas como eu também, e eu quero saber o seguinte, por exemplo, agora, né, o delegado faz ele vai juntar todo o caso, fazer todo o relatório, aí ele sai dali e vai para onde? Vai para o Ministério Público? Então, o delegado agora ele vai fazer a coleta de provas, depoimentos testemunhais, documentais, celulares que já foram apreendidos. Parece que eles tentaram jogar os celulares pela janela da casa quando foram lá fazer alguns tipos de investigações, mas eles conseguiram apanhar os celulares. Então, após essa coleta de provas todas, o delegado ele vai fazer um relatório dizendo o que ele acha de cada um ali, o que cada um tem a sua participação, vai destrinchar o caso. Ele manda para o Ministério Público. Aí o promotor ele vai pegar o caso, vai avaliar todo o relatório do delegado, vai ver o que tem fundamento, vai ver como que ele pode representar
em face de cada um deles, seja do doutor Jairinho vereador, seja da mãe do menino, seja da avó, da babá, da irmã, de quem quer que seja, que tinha que ter feito algo e não fez, quem quer que eles entendam que fizeram de forma fria, de forma omissiva. Aí o Ministério Público faz o parecer dele, oferta a denúncia, envia para o juiz. Enviando para o juiz vai olhar, vai ver quais são os fundamentos, se realmente há os indícios e materialidade, porque o delegado já fez o suficiente. O Ministério Público também observa, relata. Relatando isso, o juiz ele vai receber a denúncia ou recusar. Mais fácil receber, porque já está tudo bem comprovado. E recebendo a denúncia, daí para frente segue, aí vai responder de acordo com cada um a sua carga de culpa, a sua carga processual, homicídio qualificado, ou então homicídio por omissão, ou então crime de falso testemunho somente, e aí vai a justificativa. Aí é o que acontece, Misael. O inquérito, como diz o nome, é um processo inquisitivo, dali ninguém tem ampla defesa e contraditório. O delegado ele quer investigar, ele quer saber o que está acontecendo. Quando chega na fase do juiz, aí existe uma coisa chamada devido processo legal, onde dentro do devido processo legal tem ampla defesa contraditória. Vão ser chamados para ser ouvido, vai ter oportunidade de resposta, juntar provas aos autos, e aí começa realmente o processo até a forma do desdobramento, sabendo que o homicídio ele é julgado pelo júri popular, o juiz ele faz a dosimetria da pena ao final, caso seja o júri condene ele. Então, assim, tem um processo muito longo para ocorrer, a gente está no início. A gente ainda está na fase de inquérito, na fase inquisitória, onde o delegado ainda está colhendo provas. A gente tem aí cerca de um mês do fato. Sim, ele tá, né, tanto o vereador lá, o Jairinho, que agora é um vereador afastado, né? Sim, aí ele vai ser afastado, né, dependendo das situações. Ele faz parte de um comitê de ética. Parece que houve um julgamento para que ele possa saber se vai ficar ou não. Parece que ele vai ser afastado do caso. A questão do habeas corpus também que aconteceu, já foi negado a liminar. Então, mas por que eles continuam presos? Réu primário, bons antecedentes, residência. E aí, por que eles estão presos? Porque estão atrapalhando as investigações. A prisão preventiva, ela não é somente para questão de evasão, né, de fuga do país e alguns tipos de, por causa que o caso concreto é um caso perigoso, de repercussão. Não. A questão é que se eles estão obstruindo a justiça, se eles estão obstruindo as investigações, ou seja, atrapalhando, eles vão ser detidos, eles estão sob juízo, né? Estão em prisão preventiva, para prevenir de que o processo seja contaminado, de que as investigações sejam contaminadas e que o delegado tenha mais liberdade, até mesmo agora com a prisão deles, a babá teve coragem de falar, então quem sabe mais alguém aí nesse decorrer possa ter mais coragem também de falar. Então eles estão presos para não atrapalharem as investigações. Entendi. Porque essa prisão preventiva, no caso, ela tem duração de 30 dias, seria isso? Depende, Misael, ele pode ser prorrogado. Ele vai sendo prorrogado. Pode ser prorrogado. No caso deles, né, teve habeas corpus, já foi negado, provavelmente vai ser... E aí eles podem entrar com qualquer tipo de documentação, se o caso está acontecendo dessa forma, os indícios de materialidade do fato, a questão do crime ser de repercussão nacional, de repercussão social, e a questão também deles estarem atrapalhando, desde o momento que prejudica as investigações, eles vão continuar sobre a custódia do governo. E aí a gente tem, segundo o laudo necroscópico, teve 70% de hemorragia nos órgãos internos da criança, além da cabeça. E aí também, assim, foi algo bárbaro, violento. E para eles não atrapalharem agora o desdobramento dos atos, eles estão preventivamente. Seria, no caso, aí, os 30 dias prorrogáveis por período igual, até que o delegado ache necessário para concluir o seu relatório e que possa enviar para o Ministério Público. O caso está sendo colocado como homicídio qualificado, né? Então, homicídio qualificado, que tem a questão da tortura, tem a questão de ser criança. Até uns dias eles estavam em prisão preventiva. Essa prisão preventiva ela pode ser convertida. Aí pode ser temporária. Nesse exato momento, eu não sei direito, podem ter notícias aí de prisão temporária, mas até ontem a prisão era preventiva para não atrapalhar as investigações. Entendi. Em alguns outros casos, já que a gente está falando da prisão preventiva, em alguns outros casos pode ser, ou se tem, que
que a pessoa ela é acusada, ela está sendo indiciada e ela, nesse tempo, se ela não oferecer risco nenhum de fuga, não atrapalhar as investigações, ela vai respondendo em liberdade até que a coisa... No caso deles, já estão atrapalhados, já começaram. No caso deles não. E a prisão, a gente pode até corrigir aqui, atualizar, é prisão temporária mesmo. Prisão temporária, né? Tá. Mas em alguns outros casos, se não fosse dessa gravidade... Existem os requisitos para que possa haver uma prisão preventiva, né? A gente tem o artigo 312, a gente tem o artigo 313, 319 do Código de Processo Penal, onde ali existe um rol. Esse rol taxativo explica o porquê de determinada prisão. Porque decretar a prisão é a questão de sair e de ficar. Réu primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalhador. Isso aí indica o quê? Que ele tem a oportunidade de responder em liberdade caso não esteja suficiente o indício de autoria e materialidade do fato. Ele não é perigoso, ele vai continuar tocando a vida, vai se dispor a ir a juízo e vai, vida que segue, ele pode responder em liberdade. Já no caso deles, houveram indícios de materialidade do fato, a criança, tem filmagens de dentro do elevador, a criança saindo já desacordada, o perito já falou que morreu muito antes de chegar lá no hospital. Então, a criança já chegou morta no hospital. Provavelmente morreu na casa. Não foi socorro, realmente. Então tem vários crimes. Tem, e aí acontece também que nesse meio tempo que eles levaram a criança para o hospital, a empregada chegou e limpou a casa. Ela diz que não sabia do que estava acontecendo, que ali não tinha indícios, e ela limpou a casa normalmente. Mas também tem notícias de que... a empregada não é a babá. A empregada não é a babá. A babá foi comunicada via telefone, se não me engano, dizendo que ela não precisaria ir porque o Henry tinha passado mal. Estava no hospital, mas ele já chegou no hospital morto. Então, assim, tem notícias, tem relatos. A gente só sabe mesmo, o advogado ele só pode dar o parecer jurídico, só pode dar a nota, quando ele realmente tem acesso aos papéis, acesso aos autos, ao inquérito. E eu posso falar para você com toda a propriedade. Por enquanto aqui, em alguns atos a gente está especulando, outros atos por experiência do que já aconteceu, a gente consegue ter um parecer legal, ter um ordenamento, dizer o que vai acontecer ou o que pode acontecer. Então aqui a gente está para especular em algumas áreas e dar também o parecer jurídico. Nesse caso eu vou fazer uma pergunta leiga também aqui, gente. Mas, por exemplo, a empregada, ela chegou, né, ela disse que agiu normalmente, porque não sabia do que estava ocorrendo e tal. Mas se a polícia descobrir que já havia algum tipo de materialidade do crime no local e que a empregada pudesse saber disso, ela tem responsabilidade? Ocultação de provas, obstrução da justiça também. E outra coisa, a empregada também tinha uma convivência familiar ali, vai dizer que ela não viu nada. Entendi. Por que eu tô perguntando Eu vi o depoimento isso? dela, que está parecendo ser contaminado, mas aí é a opinião que a gente nem expõe a opinião aqui, é que a gente está para falar sobre fatos. Ela, numa entrevista que eu assisti, a empregada ela falou que não viu indícios de violência na casa, não viu indícios de nenhum tipo de movimentação e de que o doutor Jairinho, ele era carinhoso com o menino, que uma vez ela até se emocionou porque ela viu o menino correr e dar um abraço nele. De todos os vídeos que eu vi esse menino repudiando o padrasto o tempo todo, virando o rosto no colo da mãe. Ele tinha relatos de nervoso, de pânico, que ele vomitava e ele se tremia. E no dia que o pai devolveu a criança, dentro do carro, segundo o relato do pai, ele vomitou e se tremeu todo, e ele teve aquela convulsão por causa de medo de voltar para casa. Ele falou: pai, eu não quero voltar, eu quero ficar com você. Eu vi o pai falando isso. E realmente, existe uma comunicação por mensagem que eu li, dizendo que ele teve essa mesma reação em casa. Tanto que a mãe ela não subiu para casa. Parece que ela foi à padaria com a criança para tentar acalmar ele, para logo depois subir para o apartamento. Então, algo já estava acontecendo. Ela entrou em contato com uma prima também, que é médica, perguntando se tinha algum conselho para ela, se ela deveria procurar um psicólogo, um psiquiatra para a criança, porque a criança estava acontecendo esses relatos de às vezes falta de apetite, a questão do pânico, vomitar, ter tremores. E se você relata, se você repara, na verdade, que isso está acontecendo com o seu filho e você não toma uma atitude com isso, eu acho que é um descaso muito grande. Então a gente tem que agora ver o que vai acontecer, porque a criança já se perdeu, o pai já perdeu. E teve uma entrevista também que eu vi onde ele fala que
Quando o pai descobriu que a criança faleceu, o doutor Jairinho chegou e falou assim, vira essa página, faz outro filho. Então... E aí também, gente, serve de alerta aí, né? As mulheres, tomem cuidado, né? Relacionamento, gente, tomem cuidado no relacionamento. Se você tem filho, quem você vai colocar dentro da sua casa ou em qual casa você vai estar com a pessoa. A gente tem que ter, enfim, tem que avaliar bastante caráter, saber quem é a pessoa. Se você tem o seu filho, sua filha, você tem muito critério, que é muita responsabilidade. Olha esse caso, olha o que aconteceu. Talvez a gente pode especular que talvez ele dava indício ou não dava indício de ser uma pessoa doentia, né? Uma pessoa cínica, né? Que a gente pode dizer, né? Que o tempo todo... essa parte eu não estou especulando, isso as imagens mostram, né? A frieza dele, o olhar frio, o olhar calculista. Então, você, mulher, tome cuidado, né? No relacionamento, tenha critério, conheça o caráter da pessoa. Mas se você tem um filho, você tem uma filha que você vai ter que, em algum momento, né, da vida, do decorrer, às vezes deixar sobre a guarda dessa pessoa, é muita responsabilidade. Esse caso nos traz à tona, né, essas questões que aconteceu nesse caso do Henry, mas acontece pelo Brasil aí afora, talvez não nessa gravidade. As crianças são torturadas, são tratadas mal pelo padrasto, ou pela madrasta também, né? E, enfim, e às vezes existe um fechar de olhos para a situação. Estou dizendo que é nesse caso não, tá, gente? Estou falando aqui, só comentando. Mas existe um fechar de olhos. Mas, né, todo esse caso está nos trazendo a responsabilidade e o quanto isso tem que ser levado a sério. Porque depois que vai a juízo agora, como a doutora falou, todas as pessoas envolvidas vão ser chamadas, né, pelo juiz, né? Sim, aqui a gente está também para corrigir a questão da prisão, é a prisão temporária por obstrução de justiça por 30 dias, e aí pode ser prorrogável por mais 30 dias. E assim, o que acontece? Ou pode ser convertida por preventiva também. Esses dias eu tive um caso no escritório, onde eu ouvi a pessoa relatando que o filho poderia estar sendo, que o filho falava, né, que estava sendo agredido pelo padrasto. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, senta aqui que agora a conversa é mais séria. Envolveu criança, falou comigo assim no meu coração. Eu falei, senta aqui e agora a gente vai conversar sobre isso. Quanto tempo você sabe dessas agressões? Eu sei há tantos dias. Beleza, e o que você fez sobre isso? Eu vim aqui me informar com a senhora. Então, eu informei o seguinte, a partir de agora a gente vai tomar uma decisão mais drástica. Você não vai precisar, você sendo pai, eu falando pro pai, você sendo pai, você não precisa fazer uma denúncia anônima, você vai lá na delegacia e faz uma ocorrência. Nós fomos à delegacia, fizemos a ocorrência por maus tratos, ao mesmo tempo que você se resguarda, porque ele fez algo pelo filho dele, pelos 2 filhos dele que estavam sofrendo agressão. Ele foi lá e fez a ocorrência. E se ele não faz nada e fica sabendo, e por uma fatalidade acontece a morte dos filhos dele em casa, ele sabendo e nada fez. Vou dizer pra você que ele não tem medo, não. Ele tem medo, ele foi ameaçado. Ele falou que a pessoa ameaçou ele que ele seria um homem morto caso ele fizesse alguma coisa. Mas ele é pai, o pai de verdade. Não é igual uma mãe, às vezes, com aquele olhar cínico, assim, num depoimento de mais de 4 horas, e não esboça nenhuma reação, e enterra o filho e vai direto pro salão fazer o cabelo, fazer as unhas. Isso é muito estranho, né? Então aí, nesse caso, ele foi lá, fez a ocorrência e ele está resguardado. Agora, depende da polícia fazer alguma coisa. O que ele podia fazer, ele fez. E o caso dela, ela simplesmente não fez. A criança morreu, foi pro salão, prestou depoimento, tirou uma selfie com aquele olhar bem, sabe? Então, eu não sei se ela é mãe de verdade. É muito complicado, né, gente? Então tá aí. Olha, gente, nós temos aqui várias informações para vocês importantes. Não esqueçam o número Disque 100, que é um número que você pode denunciar de forma anônima se você estiver vendo maus tratos, tanto a criança, a adolescente, a idoso. Não esqueçam esse número, é muito importante, tá bom? Agora, vai. A questão também aqui, que deu um estalo aqui, a gente já teve caso como esse, né? É o caso dos Nardoni, né? Isabela Nardoni. Então, assim, já aconteceu uma vez. Onde ali houve a madrasta ajudando ali na situação de jogar a menina pela janela. Poxa vida,
A mãe sabe do que está acontecendo. E teve um relatozinho que eu vi, que ela estava conversando com a babá, que ela falou assim, fulana, vai lá no quarto, vê lá o que está acontecendo, bate na porta. Eu não posso fazer isso, se eu for lá, ele vai fazer alguma coisa comigo. Então era uma situação de muito medo. Só que quando ela fala isso, ela não está em outra cidade ou em outro país, ela está no shopping, ao lado da casa. Pegava o carro, ia lá ver o que estava acontecendo com seu filho. Ela estava próxima o tempo todo da ação, né? É muito complicado isso, né? E agora, o Jairinho, né, até o que diferencia dos Nardoni é que o Jairinho, ele é um agente político, né? Ele é um político, né? É um vereador que foi eleito, né? Tamanha sociopatia da pessoa, né? A gente fica pensando assim, quanta frieza. Ele é médico, se atuou, eu não sei, mas tá lá, doutor Jairinho, né? Abraços fortes, chutes, banda, né? Fala que é aquela rasteira que dá numa criança de 4 anos. A criança não aguentava mais olhar para ele de tanto que aquela criança sofria. Mais uma vez prova, doutora, que educação acadêmica, posição social, não é garantia de bom caráter. Exatamente, né? Não é. E eu estava conversando até ontem com um cliente, ele falou assim para mim, doutora, ele tem um carro muito bonito, sabe? E ele é negro. E aí ele falou assim, doutora, eu passo constrangimento direto. Eu falo, mas por quê? Não, porque não tem como, na cabeça de um policial que seja agressivo, que seja preconceituoso, achar que eu tenho condições para ter esse carro. Aí eu falei, meu Deus. E eu nunca passei por essa questão desses preconceitos. Não sei, talvez se é por onde eu ando ou uma fatalidade mesmo. Já passei por um constrangimento na entrada de um presídio por uma roupa que eu estava usando e o policial, o agente penal lá, ele achou que eu fosse uma visita e começou a me maltratar mesmo com a carteira na mão e a minha roupa social, só que um social mais alegre, mais colorido. Mais descolado, meu cabelo já foi rosa, eu sou uma pessoa um pouquinho, né, diferenciada. E aí, eu tava de cabelo rosa. Aí ele me olhou e falou, não, você não vai entrar aqui assim. Eu falei, assim como? Bem vestida? Eu falei mesmo, eu sou abusada. Aí eu mostrei a carteira e nada. Quando de repente eu passei por um constrangimento de estereótipo societário. Que é o que acontece em relação a esse meu cliente falou, eu sou negro, eu tenho um carro bonito e eu não posso ter um carro bonito porque eu sou negro. Eu trabalho muito, eu ralo muito, tem uma bíblia para pagar. Não quer dizer que ele também comprou aquele carro à vista, não. Paga tudo direitinho, paga em dia. Só por ele ser negro ele não tem? Então aí vem, porque ele é um vereador, filho de deputado, filho de militar, médico, ele não pode ter matado essa criança por causa dos status sociais, por um estereótipo societário, por ele ser médico, de repente por ser médico ele sabia exatamente onde agredir. Não sei. E aí mais uma vez eu reforço aqui a questão, né, da pessoa que vai entrar no relacionamento, né? Não adianta só, o critério, digamos assim, o critério social, pô, tô com um cara que é engenheiro, que é arquiteto, que é médico, não sei o quê, tem um caráter, não julgue por isso, né? Até porque, Misael, para pensar, por que essa mãe, eu vi um depoimento de alguém que falou que essa criança falou que queria muito que essa mãe fosse morar com os avós no céu. Não, que fosse morar no céu para ele morar com os avós. Olha só, ele chegou a ponto de falar, eu queria que a mamãe fosse morar no céu, porque aí eu ia morar com os meus avós. Ou seja, ia ser tirado dessa situação. Então, como pode chegar numa frieza tão grande? Ele desejar que a mãe dele... Então, assim, é uma questão muito complicada de saber que essa criança já estava dando indícios há tempos e ninguém nada fez efetivamente. A morte poderia ter sido evitada. Sim. E o pai realmente, pelos depoimentos, ele diz que não sabia. Via muito nervoso, mas a questão de ser pai separado é muito complicada. Porque quando a criança ela passa um tempo com você, ela fica seu amigo, seu parceiro, volta para casa do outro cônjuge, do ex-cônjuge, ela se sente lesada, porque ela queria estar com aquela pessoa que ela passou o final de semana e teve um vínculo afetivo. Chega lá, reconstrói todo o vínculo de novo e aí fica com dificuldade de voltar. É um vai e vem, é uma situação bem complicada. Só que ele estava dando crises de pânico. Estava fora do normal. Já tinha, parecia que ele estava fazendo atendimento psicológico. A mãe chegou a perguntar para essa prima que é médica se deveria ser mais atendimentos por semana.
Poxa, mas mais do que o que ela já sabia do que estava acontecendo? Essa é uma informação interessante. A criança fazia atendimento psicológico? Fazia atendimento psicológico e ela perguntou... Mas esse psicólogo também não... Vai ser chamado, se já não foi, já vai ser chamado. É uma mulher, eu vi aqui. Ela... Então até o psicólogo tem responsabilidade. Tem psicólogo, pediatra, psiquiatra, qualquer tipo de pessoa que tenha um envolvimento. Parece que alguns dias antes da morte, ele já tinha dado entrada no hospital por outras coisas que referente às agressões. Então, até aquele plantão, de repente, o que o delegado achar necessário para que a investigação seja concretizada, ele vai fazer. Se achar necessário chamar qualquer um que seja, ele vai chamar. Até porque ele vai avolumar o caso para dar bastante sustentação para o Ministério Público para que o caso não venha a ser arquivado por qualquer tipo de coisa que seja. Até porque pela influência, pelo poder Exato. todo que... Eu vi uma reportagem também falando sobre a questão da influência do poderio dele, de que ele pode ter entrado em contato no hospital com algum contato político, por ele se valer de ser político, um vereador, para adiantar a questão do atestado para poder fazer a certidão de óbito da criança. De repente ali ele pode ter influenciado alguma coisa, não sei. Então, por questões de poder, e por isso também que eles estão presos, para poder não estar fazendo isso, pode influenciar muito nas investigações. Porque quando o cara está solto, ele consegue manipular fazer todo pontes mundo, em vários ele lugares. Pessoalmente e pelo telefone. Lá, em tese, ele fica recluso, não tem acesso ao telefone, não tem acesso a nada disso. Então, às vezes, ele nem sabe do que está acontecendo aqui fora em relação às investigações. E o mais interessante aqui no nosso país é que a questão política ela é tratada de forma desassociada da questão policial, né? Apesar de que o inquérito, a política vai observar tudo que a polícia está fazendo para ver qual é o posicionamento que eles vão tomar em relação... Sim, até porque o caso dele, ele é vereador, ele tem prerrogativa, né? Ele tem a questão do foro privilegiado e aí vai ser determinado de acordo com as situações do que vai acontecer. Foro privilegiado. Ele tem privilégio? Não. Foro privilegiado nada mais é do que uma supressão de instância. Assim, ele vai ser julgado por pessoas que sejam maiores do que ele, não abaixo dele. Então, a questão aí, ele vai ter determinado tipo de julgamento diferenciado, mas não mais benéfico a ele. Não quer dizer que vai ser mais benéfico a ele. Tá? Então, assim, por ser vereador, ele tem alguns tipos de benefícios ou de até mesmo peculiaridades, não digo nem só benefício. A questão dele ter uma universidade, que é para qualquer um, seja um professor, seja qualquer profissão que seja. Tem a universidade, tem o direito à sala de estado, né? Aquela cela especial para a pessoa que tem o 3º grau. Então, ele está se beneficiando de algumas coisas, sim, mas em certo ponto não é tão benefício assim. Tá? A Câmara, no caso, julgou e afastou o ordenado dele, pelo menos, né? Estava passando por uma avaliação aí essa semana, se ele continuaria na comissão e se ele continuaria como vereador. Ele saindo, o suplente fica como? Feliz da vida para entrar, né? Não, aí é o que eu vejo, né, que às vezes até demora um pouco esse processo político, né? Demora até porque ainda estamos na fase do inquérito policial. Você fazer uma decisão com base no inquérito tem que ter muito indício de autoria e materialidade. E aí a gente vê a nossa democracia, né? Para tirar a candidatura de alguém não é tão simples, né? Mesmo cometendo crime, né? Sim, aí depende de provas concretas. E a questão do que eu falei aqui da questão dele entrar em contato com o secretário ou então fazer algum tipo de pedido especial por conta de sua qualidade de vereador para obstruir a justiça, isso aí é mais um indício de que ele é perigoso aqui fora para as investigações. Então, gente, para a gente entender aqui, né, a responsabilidade de tudo isso que envolve esse caso, né, e ainda vai ter muita coisa, vai desenrolar muita coisa ainda, né? Esse é o nosso primeiro podcast sobre esse caso. Gente, é o primeiro podcast. Já quero agradecer aí, ó, ao Carlos Carajé que está aqui com a gente, ao Josélio, a Luciana que falou aqui que esse caso deixou ela muito triste, sim, a todos nós, né? É um caso que nos abala porque envolve uma criança, um crime já nos abala. Aí, envolvendo uma criança que não tem nenhuma condição de defesa, né? Foi uma criança que não teve nenhuma condição de defesa, totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Tudo que ela expressava, esboçava, não foi levado em consideração.
e crises de pânico. Eu queria agradecer também a presença do Dr. Luiz Henrique, que está seguindo aí. Obrigado pela sua audiência. Então, poxa, quero agradecer mesmo. E vamos seguindo aí, vai falando. Quero agradecer também a Agatha, que também está com a gente aqui nesse podcast. Pessoal, é só o primeiro podcast, a gente vai comentar não só esse caso, mas vários casos a gente vai comentar aqui. Eu quero já agradecer a vocês. A gente não fez muita divulgação a respeito desse podcast aqui, não fizemos muita divulgação, mas a gente vai fazer várias divulgações aí sobre vários outros podcasts que viram. Sabendo também que esse podcast vai estar disponível no meu canal. Acessa aí, gente. Joia do Crime. Joia do Crime. Se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Temos mais 2 vídeos aí para acrescentar lá no canal que estão sendo editados por um parceiro maravilhoso aí. Então, fica de olho. Gente, verdade. Sou suspeito de até falar. Então, e você que está assistindo o vídeo aqui, que está assistindo e ainda não curtiu, dá um curtir aí no vídeo. Não está seguindo o nosso canal aqui, segue o canal Cidade Cultura, porque aqui não tem só podcast. Você tem as lives show brinde, você tem podcast, tem lives musicais. Enfim, é um canal que ele abrange vários tipos de assuntos e é muito bacana ter vocês aqui. O Luiz Henrique também comentando aqui, falando que é um crime bárbaro que poderia ter sido evitado por aqueles que detinham esse poder. Sim. E é aí que está... E que eu pessoalmente acho assim, que é o mais cruel da situação, é o que nos deixa mais triste, que é um crime que poderia ter sido evitado, que mostrava todos os indícios que iria acontecer algo grave e que não foi evitado. É a questão de ser uma coisa eficaz. Não foi eficaz, as comunicações dela não foram eficazes, sabe? Não teve essa força. Se ela falou com a mãe nada fez e ela deixou pra lá, ela pode ser responsabilizada por isso mesmo, porque ela era agente garantidora da integridade física dessa criança. Então, não estamos aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para conversar sobre o que realmente aconteceu, as provas que estão sendo mostradas, as entrevistas que estão sendo mostradas pelos canais de televisão. Aí, mais para frente, eu posso ter acesso a algum tipo de documento, ao inquérito, aos autos, para que a gente possa fazer uma discussão mais aprofundada, chamar um colega também para estar aqui junto debatendo, seja na área da saúde, seja na área do direito, você como intermediador, e a gente fala mais sobre esse caso. Se vocês quiserem saber, tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão, quer saber sobre determinado ponto dentro desse caso, manda uma mensagem para a gente, manda uma requisição, que a gente faz um novo podcast falando sobre isso. Isso aí, pessoal. E eu quero agradecer muito a vocês pela audiência de todos vocês. Nós vamos encerrando por aqui esse podcast. Só o primeiro podcast, vem muito mais coisas por aí, né? Como a doutora bem falou. Vamos continuar. Muito obrigado por você estar aqui assistindo conosco até esse momento. Obrigado pelo seu curtir, obrigado por quem se inscreveu no canal. E até o próximo podcast. Doutora, suas considerações? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o caso, de demonstrar o conhecimento jurídico também, de falar sobre as notícias atualizadas. Quero agradecer a presença de vocês que estão aqui nos assistindo, pela presença de cada um aqui que comentou, que está fortalecendo, compartilha com seus amigos, acompanha o nosso canal, acompanha o Cidade Cultura, temos coisas divertidas também, conteúdos sociais maneiros. Então, vem com a gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Valeu? Tchau. Uma ótima semana para todos.